O Saúde em Jogo vai hoje analisar o dia-a-dia de um doente com hemofilia. Mas atenção, esta pessoa que tem hemofilia é nadador. Já vamos saber mais. Para já, vamos à rua acompanhar a Sara Ribeiro e saber se a população sabe o que é a hemofilia. Olá, Marina. Hoje o Saúde em Jogo veio para a rua perceber se os portugueses sabem o que é a hemofilia. Já ouviu falar em hemofilia? Não. Não sei, é coisa a ver com o sangue, mas... Hemofilia, sim. Já. Não. Já. Hemofilia, não. Algum palpite? Não, de todo. A hemofilia tem a ver com sangue. Alguma doença relacionada ao sangue. É uma pessoa que tem uma deficiência no sangue, tem uma falta de uma substância. É quando alguém tem um problema que impede o sangue de coagular corretamente e quando tem um corte podem mesmo morrer de cortes menores. Está com o Saúde em Jogo na Bola TV, falamos de hemofilia e tenho como convidados o Frederico, um jovem nadador que é hemofílico, e também Paula Scherrostrom, da Unidade de Hematologia Pediátrica do Hospital Dona Estefânia. Doutora, disse bem o seu nome ou por acaso é que não é fácil? Scherrostrom, é assim? Está ótimo. Está ótimo, muito obrigada. Vamos começar por falar com o Frederico, bem-vindo. Hemofílico. Sim. E quer saber, quer saber a sua história toda. Como é que começou, como é que apareceu, como é que descobriu? Se calhar não se lembra porque se calhar era bebê, não é? Não me lembrava, mas os meus pais descobriram quando eu tinha 1 ano de idade e viram hoje tem que... 17 anos, não é? 16. 16. E tinha muitas negras, por exemplo, ao brincar, como os bebés normais, ou como os meus pais contavam comigo, me tocavam assim um bocadinho com mais força. Ficava uma negra e eles não sabiam o que era. Então, depois, um dia, quando fui ao hospital, foi diagnosticado que eu tinha hemofilia. E a partir daí, quando já começou a tomar consciência da realidade, digamos assim, e soube que tinha hemofilia, como é que foi? Foi por volta da primária. Claro. No início, eu ainda não sabia muito bem. Mas sabia que se passava alguma coisa comigo, porque os meus pais também me protegiam muito. E à medida que eu fui crescendo, fui descobrindo o que era a hemofilia, como é que eu tinha que me portar. E acho que achei bastante positivo, mas há sempre aquela parte que nós, os hemofílicos, todos acontece que à medida que nós crescemos, passamos sempre pelaquela fase da negação. Porque é esta doença, porque é a mim, mas... Não são só vocês hemofílicos, eu acho que é todos os doentes crónicos, não é? É verdade, é verdade. Mas acabamos sempre por ultrapassar isso. Pois, e hoje é um atleta, digamos assim. Sim. Já fez triatlo, sim, fiz triatlo durante 1 ano. Durante 1 ano e agora faz natação. Natação, sim. Ok, portanto é ativo na sua vida? Sou. Tem cuidados com a doença ou não? Sim, mas às vezes também me esqueço que a tenho. Não sei se é bom ou se é mau. É mau, mas pelo sentido se calhar é bom, porque se calhar antigamente não tinham as mesmas oportunidades que nós hoje em dia temos. Claro. E acho que isso é bastante bom. Mas nós temos de ter sempre cuidado. Faz tudo o que quer ou não? Faço. Tudo? Hoje em dia eu faço tudo o que quero. Sim. Os cuidados, quando nós dizemos que há cuidados que se têm de ter, um doente deste género, quais são os cuidados? Claro, por exemplo, se nós formos fazer uma atividade, por exemplo, desportiva, ou se formos sair com os nossos amigos, convém sempre prevenirmos e tomarmos a medicação, que é o nosso fator, que para nós nos sentirmos protegidos. E para sabermos que naquele dia nós somos uma pessoa completamente normal, podemos fazer tudo o que nós quisermos. Isto é estranho, doutora Paula, vamos parar um bocadinho. É estranho ouvirmos o Frederico como se de vez em quando ele pudesse até ser uma pessoa normal, entre aspas. Ele é uma pessoa normal, não é? Ele é uma pessoa normal e tem os cuidados que o fazem ser uma pessoa normal. A vida de um hemofílico hoje em dia é muito diferente do que era há uns anos atrás. Existe, felizmente, tratamento disponível que na criança, adolescente e hoje em dia quase todos os jovens adultos fazem de uma forma profilática. Portanto, fazem
2, 3 vezes por semana, às vezes mais, uma administração de fator que faz com que o seu fator em falta fique num nível mais alto e que permita ter uma atividade física normal e, portanto, prevenir as hemorragias espontâneas que teriam caso não o fizessem. Claro. Portanto, para o Frederico, eu sei que o acompanha em algumas fases da vida dele, não será a médica dele, mas está com ele em algumas fases da vida e, portanto, o Frederico é um bom doente, digamos assim, ou não, ou foge um bocadinho à regra? Não, é um bom doente, principalmente sabe escutar o seu corpo e quando sente que alguma coisa não está bem, também procura o centro, faz as avaliações na altura que tem que fazer e tem sido feita uma vigilância articular, sobretudo que é um jovem muito ativo e do ponto de vista articular têm sido feitas avaliações seriadas, algum apoio às vezes da fisiatria e fisioterapia quando é necessário e um ajuste da profilaxia que faz aos dias em que tem uma atividade mais intensiva. E isso é muito importante para prevenir lesões que depois podem ser complicadas de resolver. Claro. Frederico, vamos voltar à história e vamos voltar como é que o desporto entra aqui. Já vimos que não deve ter sido fácil quando descobriu, que houve negação e tudo isso. Porque é que o desporto foi aqui, se calhar, uma porta para ultrapassar a situação? É assim, eu acho que todos os hemofílicos deviam, por exemplo, praticar atividades esportivas. Porque o que eu achei o desporto uma escapatória, porque naquela altura eu estava a fazer competição e podia estar ao mesmo nível que as outras. Estava no triatlo, sim. Ao mesmo nível que as outras pessoas normais, que não têm doenças nenhumas, e eu podia estar a competir ao lado delas e sentia-me bem, e aí achei que nós podíamos fazer tudo. Era uma questão de demonstrar que era igual? Sim. Foi mais por isso, né? Para conseguir demonstrar. E como é que foi no triatlo? Correu bem? Ganhou medalhas? Ganhou prémios? Não. Não sei. Também durante o ano, no início foi um bocado difícil, porque pronto, toda a gente também tem como o pensamento do triatlo que é uma atividade muito dolorosa e cansativa. E mas quando uma pessoa ganha a prática, não quer outra coisa. Pois. É viciante. É viciante, não é? Houve algum problema durante o período em que fez triatlo de hemorragias e isso tudo ou não? Não, graças a Deus nunca tive nenhum problema de queda, nenhum acidente, nada. Mas ao longo do tempo, no final, foi por isso que eu deixei, reparei que eu tinha um problema a nível das articulações no tornozelo esquerdo, mas não tem a ver com a hemofilia, já tem a ver há muitos anos atrás, de eu ter feito demasiado esforço e isso complicou e foi visto pelos médicos, o que deixaram-me bastante seguro e que me ajudaram na minha decisão para eu saber o que é que eu tinha a fazer a seguir. E então deixou. Tive que deixar. Então teve mesmo de ser. É aconselhável a prática de desporto, por exemplo, a um nível já de desporto? Já não é exercício físico de desporto mesmo, doutora? Ou há cuidados que se devem ter? Há cuidados que se devem ter. Nós cada vez mais encorajamos a prática de desporto. Até pode ser desporto de alta competição, com algumas ressalvas, claro, com os cuidados a ter com as quedas, com as proteções adequadas, mas de facto uma massa muscular adequada diminui o risco de hemorragia, é um suporte às articulações importante. Claro que a partir de um certo nível de competição há um esforço muito exagerado e aumenta o risco de lesão, mas é muito importante, não só em termos físicos, mas também em termos psicossociais, a atividade esportiva regular e não só a atividade normal de educação física, mas provavelmente algum tipo de desporto, evitando os desportos de contacto e com risco muito grande de queda. Boxe, naturalmente o boxe, kickbox e tudo futebol isso, americano, calhar, rugby, motocross. Esses não serão aconselháveis, digamos assim, todo, não é? De todo aconselháveis. Sim. Também o Frederico não quer ir por aí, ou não? Ou quer? Eu gostava... mas isto sou eu. Mas eu gostava muito de experimentar desportos motorizados. A sério? Sim. Pois, não são aconselháveis. Pelo menos pela doutora Paula não são aconselháveis. Também, é lógico. Como é que parece a natação? Foi uma forma de ultrapassar o facto de não poder fazer triatlo? Sim, e acho que a natação sempre me ajudou a fortalecer e a ganhar agilidade nas articulações. Ok. E foi uma coisa que eu, por exemplo, antes de ter ido para o triatlo também ainda estava na natação,
Claro. E era com a minha associação, com a APH, porque eles ajudam-nos, dão-nos incentivo a fazermos desporto com a natação. Claro. E foi a partir da natação com a minha professora que eu descobri o triatlo, pronto. Pois. Depois agora abandonei, mas vou continuar na natação. Vai continuar Sim. na natação. E aí temos marcas para fazer sucesso ou nem por isso? Vamos ver no futuro, quem sabe, quem sabe. Quem sabe. Vamos para outra fase da vida, que não é propriamente a do desporto, mas a da ligação à família, aos amigos e tudo isso, escola, etc. Como é que tem sido? Como é que esse processo todo tem acontecido? Com a família tem o apoio total, não é? Sim, Pronto, claro. já percebi. A família tem sido sempre um pilar muito importante na minha vida. Claro. Apoiam-me para tudo. E os meus amigos também. Também? Sim. Há uma coisa que eu achei muito interessante, foi a curiosidade que as outras pessoas têm em saber qual é a minha doença, o que é que eu tenho, e se caso eu me magoo, seja preciso alguma coisa. E isso também foi muito positivo. Eu já tive várias vezes que, por exemplo, ter que falar à frente da minha turma toda, que é por acaso um bocado... Mas... Não foi muito bom, digamos. Mas eu não me importo, porque Claro. é bastante positivo e vi que eles estavam interessados, tinham várias perguntas, estavam curiosos. E achei... Qual foi a pergunta que mais achou? Mas porquê é que ele faz esta pergunta? Porque às tantas, ao você conviver com a doença, certamente para si as coisas são normais. Para os outros é que não são. Houve alguma pergunta que fosse completamente fora de contexto? Hemofilia contagiosa. Pois, essa, não é? Pois, É. explicou bem explicadinho que não, não há problema. Claro. Pronto. Ok. Estigma sentiu alguma vez? Ou seja, quando disse que era hemofílico, algum dia sentiu alguma repulsa por parte de outras pessoas ou não? Ou para si as pessoas reagem normalmente perante a doença? Por exemplo, as pessoas da minha faixa etária reagem bem, com curiosidade, como eu já tinha dito, mas se calhar os professores é que se calhar com um bocado de receio, porque ainda não conhecem. Os professores, não é? Sim. Principalmente se calhar o professor de Educação Física. Sim. Pois, doutora, como é que estamos de literacia em saúde nesta área desta patologia? Ou seja, ainda há muitos mitos e muito desconhecimento sobre a hemofilia em Portugal? Ainda há muitos mitos e a Associação tem feito um papel muito importante quando, por exemplo, as crianças no infantário, em idade pré-escolar e depois no ensino primário, vão para a escola, existe o medo, não deixam as crianças fazer nada, não vão para o parque, não deixem escadas. E é muito importante que os miúdos criem algumas competências em termos de mobilidade, porque até têm mais cuidado e caem menos quando isso acontece. Claro. A Associação disponibiliza também apoio na escola, vão explicar o que é a doença, Claro. os cuidados, explicar que muitos destes miúdos fazem profilaxia em casa, portanto estão relativamente protegidos, e os cuidados que se tem que ter quando há uma hemorragia, o que é que se deve fazer, administrar rapidamente o fator, etc., o gelo, os outros cuidados importantes, dependendo da gravidade, claro, Não da é queda. estranho que o professor de Educação Física tivesse ficado com algum receio perante a doença do Frederico? Acho que é muito importante informar. Claro. O medo, penso que é porque ele é o responsável, não é? Pois. Se alguma coisa acontecer Pois. e a tendência depois é hiperproteger, que também não é bom. Tem que Não é bom. Nós encorajamos fortemente os jovens hemofílicos a dizerem que têm um problema, sobretudo às pessoas que têm que cuidar deles e que são responsáveis na escola, precisamente para que isto não aconteça. Claro. Já voltamos à nossa conversa, vamos fazer uma paragem, está bem? Dou agora a palavra ao nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, porque somos o que comemos. Olá, hoje vamos falar de leguminosas. Como já perceberam, eu falo muito de leguminosas. Na minha opinião, são o alimento do futuro que vai sustentar a população mundial. Este grupo de alimentos divide-se em dois tipos. Existem as leguminosas secas, como por exemplo o feijão, o grão, que tem que pôr de molho antes de utilizar caso compre a leguminosa seca, ou ainda as leguminosas frescas, como é o caso das ervilhas e das favas. As leguminosas são também francamente versáteis em termos culinários. Podem ser introduzidas nas sopas, em que podemos ter na base da sopa triturado, por exemplo, feijão ou grão, mas podemos também ter como sobrenadante as mesmas leguminosas. Quanto ao prato principal, sem dúvida que a utilização é mais conhecida. Podem ser um acompanhamento, como por exemplo feijão a acompanhar arroz e carne, mas podem também ser a base do prato, como é o caso das favas com ovos escalfados. Existem formas de confeccionar leguminosas nas suas sobremesas. Dou o exemplo dos bolos.
pode substituir, em alguns casos, a farinha por leguminosas. Por exemplo, por feijão preto e triturar o feijão preto, depois de cozido, para fazer a massa de um bolo. Procure receitas de sobremesas que contenham leguminosas. A internet está cheia destas receitas, são ótimas e francamente saudáveis. Até para a semana! Foi Miguel Godinho, aqui converso com o Frederico e com a doutora Paula sobre a qualidade de vida no doente com hemofilia. Não quis arriscar, doutora, a dizer o seu nome e dizer novamente errado ou dizer errado, e portanto ficámos pela doutora Paula. Frederico, vamos voltar a si e agora para sabermos de facto se a sua família foi protetora em excesso. A doutora Paula explicou aqui, durante a primeira parte do programa, quase no final, que de facto há uma tendência para super proteger. Sentiu-se super protegido e isso foi bom ou foi mau, no caso de ter sido? No início, nos primeiros anos, eu ainda não me lembro. Sim, aí não sabe. Muito bem, né? Mas pelo que os meus pais contaram, por exemplo, eles estavam assustados, porque eles ainda não sabiam muito bem e não sabiam como é que iam reagir. Okay. Então, eles contaram-me que, por exemplo, nos móveis, há partes bicudas, então eles tapavam, faziam aquele redondo, metiam lá almofadas, que é caso eu batesse lá numa leijasse. Mas à medida que eu fui crescendo, por acaso, os meus pais sempre me educaram, por exemplo, nunca me protegeram muito, claro, quando têm que me proteger, protegem. Tem irmãos? Tenho uma irmã. E que tal? Ela não tem a doença, não é? Não, mas é portadora. Pronto, sim, mas não, sim, não tem. Claro. E, portanto, são tratados da mesma maneira ou não? Ou o Frederico é mais super protegido? De vez em quando. Mas isso é porque também sou mais novo e ela é mais velha. Pronto. Okay. Mas os meus pais sempre, por exemplo, nunca foram muito protetores e é daquele género de eu é que tenho que... Tu tens que fazer isso tudo sozinha. Eu não vou estar aqui sempre para ti, porque qualquer dia, pronto. Claro. E tu tens que saber desenrascar-te sozinha, não? Claro. A reação dos pais quando são confrontados com uma doença. Isto é muito assustador e depende também muito da experiência. Se é uma família onde já há outras pessoas com hemofilia, se calhar as pessoas mais velhas têm muitas sequelas, tiveram muitas complicações. Hoje em dia, um jovem com hemofilia é o que o Frederico há pouco dizia, às vezes esquece que tem uma doença. E isso é muito bom para nós e deixa-nos muito contentes, mas também pode ali fazer com que haja algumas situações de perigo. Claro. O principal, na fase inicial, há muitas idas ao hospital antes de haver autonomia para administrar fator. Entretanto, os pais começam a ser autónomos a administrar o fator em casa aos filhos e depois, no início da adolescência, habitualmente, começam os próprios adolescentes a fazer autoadministração. Isso faz com que haja uma diferença total. Uma diferença enorme. Claro, portanto, o Frederico pode ir a uma competição, leva o fator e faz o fator imediatamente antes do exercício. Claro. Isso é a forma de estar mais protegido. Mas o Frederico, só a única... Como é que é a medicação diária do Frederico? Há uma medicação diária ou não? Não é diária. Neste momento penso que é... Como é que é, Frederico? É 3 vezes por semana. 3 vezes por semana? É intravenoso também. E aí vai ao hospital? Não. Isso administra-me sozinho. Já sabe fazer isso tudo sozinho? Foi por volta dos 14 anos. Começou a fazer sozinho e começou a tratar desse problema sozinho, não é? Portanto, 3 vezes por semana tem essa medicação. Em alturas mais específicas, então toma o fator direcionado para aqueles dias, para aquelas horas. Por exemplo, quando vai a provas de natação, com certeza, etc. A medicação para jovens e crianças é igual para os adultos? Segue a mesma linha? É diferente? Como é que é? Cada vez mais segue a mesma linha, mas, claro, as crianças, regra geral, fazem uma profilaxia mais intensiva com doses até um bocadinho mais altas. Os adultos depende um bocadinho da atividade física. Há adultos muito sedentários, adultos que querem, sobretudo os adultos jovens, querem manter alguma atividade física regular e cada vez há mais tendência para manter esta profilaxia regular. Outras pessoas fazem só tratamento que se chama on-demand ou nas intercorrências hemorrágicas e fazem só fator nessas alturas. Os jovens, a maior parte, têm profilaxia, claro, se tem uma hemorragia, faz uma administração ou 2 hoje que forem necessárias de fator, que habitualmente têm em casa. Claro. O Frederico já falou da associação e que, de facto, tem aqui algum peso em si. Porquê? O que é bom na associação? Apoiar-nos. Isso eu acho que é extremamente importante cada vez que nós precisamos de ajuda. Por exemplo, quando se calhar os meus pais no início não sabiam para onde é que tinham que ir, iam à internet e depois descobriram a associação.
E a associação ajudou-os. E também para termos o testemunho e ouvirmos, por exemplo, hemofílicos mais velhos. Ok. E também mais novos, para os mais novos saberem. E é por isso que nós nos juntamos também. Há um grupo mais jovem que se junta e que convive mais... Partilhamos histórias, as vossas ideias. histórias, as vossas ideias. Eu acho que isso é... E falam sobre a doença ou não? Falamos. E qual é o vosso sentimento geral, de facto, que é uma coisa normal e que faz parte das vossas vidas? E, portanto, quando olha, eu há pouco perguntei-lhe, quer ser, portanto, ainda não sabe muito bem o que é que quer ser, para já a economia depois se verá, mas como é que tem medos, angústias sobre a doença ou não pensa nisso? Não penso nisso. Não. Esta é a atitude correta, doutora? Acho que isto é tudo acho que é um risco calculado. Ele sabe que doença tem e sabe que está tratado e protegido a maior parte do tempo. Claro. E sabe que vai ter que viver com isto o resto da vida. E isso é o mais importante. Acho que é saber o risco. A maioria dos doentes são jovens, são assim como o Frederico, ou seja, têm esta consciência, este conhecimento da doença e esta consciência da realidade, ou nem todos? Alguns ainda estão numa fase de negação. A adolescência é uma fase complicada para um jovem com uma doença crónica. A doença evolui, de facto, ao longo dos anos e tem alguma evolução que possa ser mais problemática, doutora Paula? Sim. Em termos, sobretudo, da saúde articular. Os hemofílicos mais velhos têm muita lesão articular e depois vão ter as doenças das pessoas mais idosas e as outras complicações que podem aqui fazer alguma... enfim, dificultar um bocadinho o tratamento desse ponto de vista. Mas cada vez há hemofílicos mais idosos e mais saudáveis e eu espero que esta geração seja uma geração profundamente saudável. A esperança média de vida neste momento é igual? É muito próxima. Muito próxima. Portanto, daqui a uns anos já será praticamente igual. E estamos no final do Saúde em Jogo de hoje. Foi um gosto ter cá o Frederico, com todo o dinamismo e toda a juventude que ele nos trouxe. Estar a falar com ele, que é um jovem com hemofilia, ou estar a falar com outro jovem, seria praticamente a mesma conversa, com as mesmas dúvidas existenciais ainda, com os mesmos problemas que tem no dia-a-dia, a não ser com a consciência que o Frederico tem, que de facto tem uma doença crónica que é para toda a vida, mas que sabe trabalhar muito bem com ela e que, portanto, saberá com certeza lidar com ela e com muito bons apoios. Muito obrigada, doutora Paula, muito obrigada, Frederico, muitas felicidades para o resto do tempo que aí vem, felicidades também para a natação. Agradeço-lhe a si também ter estado connosco. Já sabe que eu volto para a semana. Sabe porquê? É a sua saúde que está em jogo. Até lá.